Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Se tu abençoado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Arabandoxa, araconás. Senhor Deus e meu Pai, Senhor Deus amado, estamos, Senhor, se aproximando, meu Pai amado, às 19 horas, meu Pai. Momento, meu Pai, de falar com o Senhor, de palestrar, meu Pai, e de botar, meu Pai, todas as nossas causas, meu Pai amado, em suas mãos, na sua presença, meu Pai. Creio eu, meu Pai amado, que o arcanjo Gabriel, meu Pai, está ao seu lado, meu Pai, anotando todas as nossas petições, meu Pai amado, todas as nossas, Senhor Deus, lamentações, meu Pai, e tudo aquilo que precisamos, meu Pai, na hora certa, meu Pai, no tempo do Senhor, meu Pai, o arcanjo Gabriel vai vir à terra, meu Pai, nos trazendo a resposta, meu Pai amado. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que procuram emprego, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, passando por depressão, aquela mulher que pede pelo marido que foi embora, meu Pai amado, o marido que pede pela esposa que foi embora. A mãe, meu Pai, que pede, meu Pai, intercede pelo seu filho, meu Pai, para que haja mudança, meu Pai amado, que ele venha ser, Senhor, um adorador, um ministro do seu evangelho, que isso venha realizar, meu Pai amado, nesta família, meu Pai. Que esse filho, meu Pai amado, venha exaltar teu santo nome. E que todos os vizinhos, meu Pai, todos, meu Pai, no bairro, venham saber que o Senhor fez sinais e maravilhas nesta família, meu Pai. Senhor, unge, meu Pai, os ombrais da casa, meu Pai amado, para que não entre, meu Pai amado, o espírito da morte, nem nenhum vírus, meu Pai amado, nenhuma palavra contrária, meu Pai, nenhuma obra de feitiçaria, meu Pai. Porque o ser escolhido, meu Pai, protegido está. E aqueles que estão debaixo das intercessões, meu Pai, de homens, meu Pai, que estão, meu Pai amado, de dia e de noite, meu Pai, orando por essa pessoa. Que seja essa casa abençoada, em nome de Jesus. Porque Jesus falou lá, em sua passagem, Arabanduce, em Mateus, que falou que obras maiores faremos em seu nome. Pois aqui estamos, meu Pai, profetizando bênçãos, sinais e maravilhas na vida dessa pessoa, meu Pai. Porque assim Jesus nos ordenou e passou, meu Pai, essa responsabilidade para os seus discípulos. E como seu descendência, meu Pai, desse discípulo, meu Pai amado, eu profetizo, assim como Isaías, Jeremias, muitos outros, meu Pai, profetizaram, meu Pai, que haja vida, que haja restituição dos seus projetos. Seja tu feliz. A semana se inicia, que seja a semana de vitória, uma semana de bênção e de conquista. Seus projetos venham a ser realizados. Venha sair do papel, venha sair do seu pensamento para a realidade. Que você saia do aluguel, venha ter uma casa própria. Você que está desempregado, que venha ter a resposta, venha ser chamado para trabalhar. Você que está trabalhando, está temoroso, fique calmo. Descanse no Senhor, pois teu trabalho está garantido. Para o seu prover, pagar suas dívidas, comprar suas vestes, o alimento que você bem querer. Era como nasce a terra, não nasce. O Espírito Santo de Deus percorre a terra. Vai nesta casa e abençoa esta pessoa, meu Pai, que está vendo e ouvindo esta oração. Senhor Deus amado, as dificuldades têm se apresentado na vida dos teus servos e das tuas servas. Mas, Senhor Deus amado, nós, Senhor Deus amado, tem saído vitorioso, meu Pai. Porque Satanás vai tentar, mas a gente somos mais que vencedores. Porque o Senhor já nos prometeu a coroa da vitória. Cabe nós, ela, ele e eu, ficar firme na presença do Senhor. Porque na hora certa, no momento do Senhor, nós brandaremos o hino da vitória. Oh, Deus de poder e de glória, se tu abençoado. Se você é abençoado, hoje, amanhã, até a vinda de Jesus Cristo, vamos ficar firme na caminhada. Vamos caminhando, dando glória a Deus. Lembra tu que depois da 7ª volta diante da mulher, ela caiu? Vamos continuar marchando. Vamos achando que uma hora esse gigante vai cair, essa muralha vai cair, e a gente vamos cantar, vamos louvar o Senhor, assim como eles tocaram a trombeta quando a muralha caiu. Firme na fé. Eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Oração 7, meio-dia, 19 horas e meia-noite. Às vezes não dá para postar, porque esse aparelho não está dando. Eu tenho que ter um outro aparelho. Mas a oração continua.
Enquanto estiver fôlego, vamos estar orando, intercedendo e clamando por você, em nome de Jesus. Graça e paz.